Estamos de volta direto da redação. Vamos conversar com Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ele também que é deputado estadual. Fernando, você é uma pessoa que desde o início se combateu a violência nos estádios, principalmente aqui no estado de São Paulo e, claro, no Brasil. Em que estágio hoje você consegue avaliar a situação da violência nos estádios brasileiros? Bom, a gente tem que lembrar que há 20 anos atrás houve 22 mortes dentro de estádios de futebol. Desde fevereiro de 92, quando morreu uma criança, o Rodrigo De Gasperi, então com 12 anos de idade, até agosto de 95, quando morreu o Márcio Gasperin, naquela batalha campal do Pacaembu, Sim. Jogo de juniores entre São Paulo e Palmeiras, 22 jovens foram mortos. As torcidas organizadas estavam fora de controle, não respeitavam ninguém e nem se cogitava Ministério Público nesse trabalho. Nós, representando a nossa instituição na época, o Ministério Público, elaboramos um trabalho, processamos 3 torcidas organizadas, juntamente com a Federação Paulista de Futebol conseguimos uma norma que proibiu as torcidas de entrarem em estádio. Elas ficaram afastadas por 8 anos e a violência reduziu de 4,6 para 0,3 ocorrências por jogo. O Coronel Marinho, que inclusive está aí na comissão de arbitragem, na época trabalhava e tem todos esses dados. Agora, infelizmente, segurança é algo que se você deixar negligenciar, o problema retorna. Então é que nem um cachorro bravo dormindo no canto da cozinha. Se você bobear, começar a passar muito perto dele, não der atenção, ele vai morder o seu calcanhar. Então é necessário uma união entre a Federação Paulista de Futebol, a Assembleia Legislativa, os órgãos de segurança e o Ministério Público para tomar medidas que sejam eficazes. Fernando, os problemas nos estádios, a gente vê que eles não são tão recorrentes, mas fora dos estádios a gente percebe que é recorrente, existem vários conflitos entre torcidas, estações de metrô, outros lugares aqui, principalmente na cidade de São Paulo. Como essa parceria, Federação Paulista e os órgãos de justiça aqui do estado de São Paulo podem, de alguma maneira, conseguir coibir esse tipo de situação? Diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Então você tem um juizado de pequenas causas criminais instalado dentro de um estádio. Eu levei esse pedido juntamente com o então presidente da OAB, que era o Rubens Aprobato Machado, que foi presidente da federação. Em 97, nós pedimos para instalar. Instalaram. Depois, tiraram. Em 2005, novamente, a federação pediu para instalar os juizados de pequenas causas criminais. Instalaram, depois tiraram. Agora, eu penso que a Assembleia Legislativa é um poder, o poder legislativo. São 94 deputados que têm ali 10 milhões de votos na Assembleia. O Poder Legislativo pode auxiliar a federação e o próprio Poder Judiciário para que se instalem os juizados especiais e não retirem, que eles fiquem por ali. Qual é a vantagem? Um torcedor que briga no estádio ou na porta do estádio é levado para o juizado e lá ele já pode receber uma pena de até 3 anos afastado dos gramados. O juiz determina que ele compareça à delegacia ou uma companhia da Polícia Militar nos dias dos jogos, 2 horas antes e só saia 2 horas depois. Esse é o mecanismo de prevenção, porque você tira o baderneiro e tira a sensação de impunidade. O outro é o Poder Legislativo junto ao Executivo cobrar a criação de uma divisão para monitorar o comportamento dessas torcidas, interceptando ligações telefônicas, monitorando a internet, as comunicações em redes sociais, porque se você consegue fazer esse tipo de investigação, a polícia vai se antecipar ao fato e não chegar só depois que a briga se instalou. Então são várias medidas que tem que ter Poder Legislativo, Judiciário, Executivo, Ministério Público unidos. Fernando, 20 anos de atuação, esse problema da violência, que a gente fala violência nos estádios, mas não é só nos estádios, ele é um problema do futebol ou ele é um problema da sociedade? Da sociedade. É evidente que o torcedor que pratica esse ato é um sujeito que está desajustado. Em alguns casos, você tem até pessoas de boa família, mas que têm um comportamento completamente desajustado. Você tem drogas, você tem muitas vezes uma vida à margem da lei, pessoas que são criminosos durante a semana e vão lá nos jogos. Então, é difícil, porque a violência fora do estádio, você não consegue antecipar, só se você tiver informação privilegiada. E informação privilegiada você obtém com o trabalho de inteligência. Aí você se antecipa.
Fernando, essas arenas, as arenas de Corinthians e Palmeiras, o próprio estádio do Morumbi, que é muito modernizado, a Arena Barueri, outros estádios aqui no estado de São Paulo que a gente sabe que são muito modernos. Eles podem também serem formas de se coibir esse tipo de problema? Eu acho que é a principal forma, porque na medida em que você tem um estádio com todos os lugares numerados, e se você conseguir o que não está se conseguindo, fazer o torcedor sentar no seu lugar, e a polícia dá garantia para ele que ele não vai ser agredido por outros invasores, nesse caso você começou a resolver o problema. Porque vai sentar no lugar o torcedor sem saber quem vai sentar ao seu lado. Você acaba com aquelas aglomerações de 10 mil torcedores. Já melhora a situação. Fernando, nós tivemos uma reunião há cerca de um mês com os poderes, né? A própria Federação Paulista de Futebol esteve presente, e o ponto principal era identificar os torcedores, independente se eles já cometeram crimes ou ainda vão cometer. Esse processo de identificação, como você acredita que ele deve ser feito? Parte da própria Federação Paulista, parte do poder público, parte dos clubes? Olha, hoje existem equipamentos altamente avançados. Você faz identificação biométrica, até pela distância do globo ocular, você consegue identificar a pessoa e cruzar os dados daquela pessoa com dados que constam dos arquivos da polícia. A hora que começar a cumprir mandado de prisão, começar a cumprir mandado de prisão preventiva dentro de estádio, o torcedor que é marginal não vai, porque ele sabe que lá ele corre risco de ser preso. Então hoje está um campo um pouco aberto a qualquer um frequentar. Tem que ter a tecnologia e trabalho de inteligência. Isso tem que estar auxiliando o trabalho de segurança. Bom, para a gente finalizar essa entrevista, Fernando, você tem muito tempo de atuação nessa área, sabe que a situação é complicada. Eu queria que você falasse, mesmo com as inovações, com as conquistas que a sociedade brasileira teve em relação a esse ponto, em quanto tempo o torcedor, o cidadão de bem que quer frequentar estádio de futebol pode saber que ele terá tranquilidade para de fato conseguir ir ao estádio, saber que a sua família, seu filho, sua esposa terá condições de estar no estádio? Tanto o Marco Polo Del Nero quanto o Reinaldo, José Reinaldo Carneiro, colocaram essa bandeira como uma das prioridades, porque isso está prejudicando o futebol. Nós temos hoje na Assembleia um ex-comandante da Rota, deputado Coronel Telhado, um ex-comandante-geral, deputado Coronel Camilo, um delegado muito atuante, que é o Dr. Olim, da elite da Polícia Civil. Você tem um tenente da Rota, Gil Lancaster. Tem muitas autoridades. E o presidente da Assembleia é um membro do Ministério Público que trabalha com isso há mais de 20 anos. Então, se você tem elementos no Legislativo, você tem na Federação Paulista, no Judiciário, no Executivo, que tiverem boa vontade, quiserem resolver esse problema com objetividade, eu acredito que isso pode se resolver em pouco tempo. Se nós ficarmos muito na teoria e pouco na ação, aí realmente vai demorar. Para finalizar, ou seja, a união desses poderes pode ser a fundamental nesse ponto. União, planejamento e atuação. Acho que tudo tem que ter um começo, meio e um fim. Assim, acho que temos condições de buscar um caminho. Bom, eu agradeço ao Fernando Capês pela entrevista. Você, internauta, continue conectado. Todas as informações do futebol de São Paulo você encontra aqui no Direto da Redação.